paz a todos. Esse é o primeiro vídeo, o nosso piloto, o primeiro vídeo da série Avivalistas que Mudaram a História. Nós fomos movidas, nós sentimos o mover do Espírito para que fizéssemos essa série, porque nós temos procurado informações e vídeos sobre os avivalistas que foram movidos por Deus e fizeram milagres e prodígios e maravilhas. E temos visto a escassez de vídeos com essas informações tão inspiradoras. A Pietra vai ajudar a gente com o primeiro personagem. Quem é a Pietra? Jonathan Edwards. Jonathan Edwards. Você pode falar pra gente onde que ele nasceu? Em qual ano ele viveu mais ou menos? Ele nasceu no ano de 1703 em Connecticut, da Nova Inglaterra. O pai do Jonathan Edwards era pastor, se chamava Timothy Edwards, e a mãe dele, Esther Stoddart. Eram dois clãs de famílias muito reconhecidos na Nova Inglaterra. Na família dele, ele tinha 10 irmãs e ele era o único filho menino. Ele recebia muita atenção. Desde bem novinho, ele começou a aprender grego e latim, que o pai dele ensinava, para que ele pudesse entrar na faculdade. E realmente ele entrou na faculdade com 13 anos. A faculdade que era conhecida como Escola Colegiada de Connecticut, mas mais tarde mudaram o nome para Yale. E em 1723, ele já assumiu o pastorado em uma cidade interiorana, a de Bolton. Com quantos anos? Quando ele tinha 20 anos. E o sonho dele era ir para Londres, mas o pai dele achou que ia ser melhor se ele fosse para o interior, porque em Londres ele poderia se perder. E realmente, outros que foram para Londres, como Benjamin Franklin da mesma época, se perderam. Benjamin Franklin era cristão. Ele nasceu numa família também tradicionalmente calvinista, mas ele acabou virando... Se desviou, dos quase caminhos do Senhor, certo? Com 21 anos, o Jonathan Edwards, ele se tornou tutor na faculdade de Yale. Mas foi uma época muito difícil para ele, porque ele tinha que lidar com muitos adolescentes, de 13 a 20 anos, que eram quem fazia parte da faculdade. E ele disse que foi quase insuportável, ele viveu uma das piores crises de melancolia da vida dele nessa época. Mas ele também conheceu a esposa dele, que era Sarah Pierpont, não sei como se fala. E ele ficou noivo da Sarah em 1725. Em 1726 ele assumiu o pastorado de Northampton. É uma cidadezinha também no interior, só tinha 1.000 habitantes, no lugar do avô dele, que era pastor dessa igreja, que era Solomon Stoddart. Era o pai da mãe dele. Então ele foi escolhido para assumir o pastorado daquela região, que era muito renomado, o avô dele lá. Era quase tido como uma divindade na igreja. Antes mesmo de se casar, em 1726, ele foi para lá. Em 1727, ele se casou com a Sarah e começou já o trabalho na igreja do avô dele, que agora já não era mais do avô dele, era dele. Você falou que ele tinha uns episódios de melancolia e depois que ele se casou com a Sarah, esses episódios praticamente desapareceram, né? Uma ele depressão. Por causa, parece, do tempo que ele ficou como tutor na faculdade de Yale, ele teve muitas crises por lá, também pela pressão, e ele também não era muito sociável. Mas depois que ele casou, parece que melhorou bastante. Em 1734, depois de muito esforço dele para tentar ajudar a juventude de Northampton, que era muito problemática, começou o avivamento. 1734, em Northampton. Inclusive tem um livro que ele escreve, uma carta, falando sobre o avivamento de Northampton, que é esse livro, A Surpreendente Obra de Deus na Conversão de Muitas Centenas de Almas em Northampton. Esse livro é uma carta detalhada do avivamento de Northampton que ele envia para outros amigos dele em Boston, É isso mesmo. e para outros amigos dele em outros lugares. E esse livro, por onde ele chega, ele vai causando avivamentos. Essa carta dele, né? É um pouco difícil de entender a linguagem do Jonathan Edwards, porque é
é bem arcaica. E o avivamento de Northampton continuou até 1735. O final dele foi em junho, o que deixou o Edwards muito triste, porque ele não queria que acabasse. Mas desde que acabou, ele ficou tentando fazer todos os esforços possíveis para reacender essa chama. E realmente, depois, em 1740, com a visita de George Whitefield, ele visitou Northampton a pedido de Edwards, que tinha enviado umas cartas para ele falando para ele visitar. Depois que ele visitou, ele causou também em Northampton um grande e novo avivamento, que era parte do que a gente conhece na história da igreja como o primeiro grande avivamento. Lógico, depois de Atos. E esse avivamento foi o que mais surpreendeu Jonathan Edwards, porque até a família dele foi profundamente afetada. E ele ficou muito feliz falando que ele tinha visto a salvação entrar em muitos membros da família dele. Esse primeiro avivamento, ele foi como? Pessoas eram cheias do Espírito Santo, curas, conversões? Não tinha muitas curas e nem pessoas cheias do Espírito Santo, mas eram muitas conversões. Às vezes as pessoas ficavam tão desesperadas com a impressão de que elas não eram salvas que elas começavam a gritar. Outras simplesmente caíam no chão em transes, né? Isso é muito comum nos avivamentos. Você tá aí pra você falar sobre os pecadores nas mãos de um Deus irado? Sim, tá aqui pra falar. Então tá bom. Aí você já... Então isso foi em 1740. O avivamento nessa cidade e nos arredores, né? Onde Whitefield chegava, causava um avivamento. Era um pregador itinerante, que era diferente da maioria dos pregadores da época. E isso também inspirou Jonathan Edwards a pregar alguns sermões fora da sua capela, né? Que era da igreja dele. E Jonathan Edwards foi convidado para pregar em outra igreja. E ele preparou um sermão. Esse sermão que é o mais conhecido dele, que é Pecadores nas mãos de um Deus irado. Todos os sermões do Jonathan Edwards eram lidos. Era uma leitura que ele fazia. Mas enquanto ele estava lendo, várias imagens bem realistas, vívidas, sobre o pecador e a ira de Deus a respeito do pecador. Mas o final do sermão tinha uma mensagem de esperança. Mas quando ele estava pregando isso, as pessoas ficaram tão desesperadas que ele nem conseguiu falar a mensagem do final, que era que Jesus veio para salvar a gente. As pessoas ficavam tão com essa impressão de que elas iam cair no inferno a qualquer momento, que elas começaram a gritar, e eram gritos assim como se as pessoas estivessem com dores de parto. Ele falava mais sobre o inferno, né? E diz que elas se agarravam nas pilastras da capela e pediam a misericórdia de Deus. Elas se agarravam no chão, se agarravam no chão é difícil, né? Mas elas se jogavam no chão, se agarravam nos bancos, tamanho desespero, o grito, o choro, o ranger, o pavor do inferno. Tremendo. E esse avivamento foi que ele durou até 1742, foi 2 anos. De 1740 até 1742. No primeiro, aquele que eu tinha falado de 1734, a conversão foi em Northampton de 300 almas. Para uma cidadezinha que só tem 1.000 pessoas, 1.000 habitantes, 300 pessoas sendo verdadeiramente convertidas. E no avivamento posterior, que era de 1740, ainda mais pessoas foram realmente transformadas, como eles chamavam. Mas o problema é que, exatamente por causa dessas reações das pessoas, esses gritos, esses choros e algumas pessoas que caíam do nada, começou a se levantar muita oposição por parte dos clérigos da Inglaterra. E aí surgiram 2 grupos diferentes, os chamados Novas Luzes e os chamados Velhas Luzes. Os Novas Luzes eram os que apoiavam o avivamento, falando que era uma coisa de Deus. E os Velhas Luzes eram os que falavam que tudo isso era um mover do diabo, pelos excessos. E o Jonathan Edwards, ele tentava ficar no meio, intermediário. Como ele defendia o avivamento, mas ele também não atacava os que eram contra. Não, ele atacava. Ele falou, inclusive, que os Velhas Luzes estavam cometendo o pecado de blasfêmia contra o Espírito Santo, por falarem que o avivamento não era de Deus.
Mas ele reconhecia que tinha excessos no avivamento, que eram produtos de pura emoção. Ele falou assim, que a obra do Espírito não pode ser provada somente pelas reações das pessoas. Ela tem que ser provada por uma transformação real que a pessoa vai demonstrar depois. Mas ele também falou assim que não podia jogar todas as emoções fora, até porque a própria esposa dele, por uma semana inteira, ela ficava meio em êxtase. Ela ficou meio em êxtase depois que o Whitefield chegou lá. Mas o que ele viu, a mudança nela que surgiu depois dessa semana, ele falou que ela mudou completamente e para melhor. Era ela que se ofendia com os pregadores que faziam, pregadores externos, de fora, que vinham para a cidade e faziam um certo sucesso. Tanto sucesso quanto ele, quanto o Edwards, ou mais, ela não gostava. Ela se ofendia, ela não gostava. Só o marido dela que podia. Inclusive foi depois dessa semana que ela ficou meio em êxtase que ela viu que toda a inveja dela foi embora, que ela tinha dos outros pregadores e de qualquer pessoa que fazia mais sucesso que o marido dela. Foi completamente livrada disso. E ela disse assim que ela poderia passar por qualquer coisa, ela não se importaria de passar por martírio, abusos ou até se ela fosse escravizada, ela não ia se importar. Foi liberta mesmo. Certo, legal. E foi ela também. Era ela que também teve uns episódios de. Uns tempos, vamos dizer, uns períodos de depressão. Não era ela? Que pelo trabalho, que era duro. Era ela mesmo, porque Jonathan Edwards passava 13 horas trabalhando por dia. E quem cuidava, porque eles tinham agriculturas, hortas, quem cuidava de tudo era ela, sozinha. E dos filhos, que eram 11. E dos visitantes. E dos visitantes. Vinham estudantes querendo ouvir, ou querendo passar um tempo com o Edwards, querendo estudar com ele, ou querendo ver com seus próprios olhos a rotina. E era ela quem recebia, hospedava, instruía. Como o Edwards não passava muito tempo com eles, ela mesma falava da palavra de Deus para eles. Teve até um que foi movido pelo Senhor através dela, né? Foi, isso é verdade. Ela sempre cuidava de tudo muito bem, inclusive aquele visitante lá que foi transformado pelos conselhos dela, ele deu testemunho de que na família dela não tinha brigas. As brigas normalmente entre as crianças que tem nas famílias, na família dela não tinha. E o Jonathan Edwards, apesar dele ficar tanto tempo no escritório, ele também sempre se preocupava com a vida espiritual dos filhos. Por isso eles faziam períodos longos de oração em família, mesmo com todo o trabalho. Legal. Quantos filhos eles tiveram? Você já falou, não? 11. A maioria chegou à idade adulta, somente uma que morreu aos 17 anos. Que foi a Jerusha. A Jerusha era a filha que o Edwards considerava como a filha mais espiritual da casa. Ele falou que ela trazia alegria, ela era a flor da casa. Mas ela acabou morrendo precocemente, com 17 anos. É que naquela época eram muitas doenças, as crianças, as famílias que tinham sorte de ter todos os seus filhos adultos eram assim, raridade, porque a maioria das famílias que tinham 10 filhos, 15 filhos, sei lá, 7 morriam, não é? É verdade. Bom, aconteceu, porém, depois do avivamento de 1740 até 42, que a cidade de Northampton começou a se desviar de novo. Os jovens começaram a ser ainda mais rebeldes do que eles eram antes e perderam totalmente o respeito pela autoridade do pastor, que era Jonathan Edwards. Ele tentou fazer esforços para mudar a igreja, para mudar as regras que ele achava errada. E as pessoas não gostaram nem um pouco, porque ele estava mexendo nas regras que o avô dele tinha colocado. E o avô dele era quase uma divindade naquele lugar. Então, por isso, em 1750, as pessoas decidiram demitir ele como pastor da cidade. E ele foi demitido e eles ficaram sem saber para onde ir, até que apareceu uma proposta para ele ser pastor de uma pequena igreja em uma aldeia indígena. Ele aceitou e ele foi. Em 1751, ele foi missionário entre os índios em Stockbridge, é o nome da cidade, Stockbridge. Era uma pequena vila que só tinha 200 índios, eu acho, e algumas famílias inglesas.
Acontece que aquele lugar era muito conhecido por ter conflitos e guerras entre os índios e os ingleses. E em 1755 realmente teve muitas guerras e a família dele estava ali no meio de tudo isso. Mas nesse tempo eles já estavam tão transformados e entregues à vontade de Deus, inclusive impactados pelo testemunho de David Brainerd, que esteve na casa dele por um tempo, que também foi missionário entre os índios. Eles disseram assim que não importa o que acontecesse, eles estavam nas mãos de Deus. Não importasse, Não importava o que acontecesse, eles continuariam confiando em Deus e cuidando lá daquela igreja entre os índios. Legal. E aquela filha dele que se apaixonou, foi lá na aldeia ou foi antes? Foi antes. Foi antes. Dá pra você falar um pouquinho dela, você lembra? O nome dela era Esther. Ela era a segunda filha mais velha, ou era a terceira, não sei. Mas ela não gostava muito. Ela foi com os pais pra aldeia dos índios. Mas a primeira proposta que apareceu pra ela sair, ela saiu. Ela se casou com um homem que era diretor da faculdade. Qual faculdade? De Princeton. Era o diretor da faculdade de Princeton. Então ela se casou com ele e foi pra cidade. Inclusive ela mandava cartas muito preocupada com os pais pela violência daquela região. Quando ela se mudou pra lá no começo, ela tinha 20 anos. Ela até tinha gostado, mas depois que começaram as guerras, ela preferiu sair na oportunidade que ela teve. Inclusive, ela também tentou levar os pais pra lá. E depois que o esposo dela morreu, o diretor da faculdade... Antes que você termine o desfecho do Edwards, uma outra filha dele, não teve? Que morreu também? E que se apaixonou por um escritor, por um outro que morreu também? Foi a Jerusha. Então, por quem ela se apaixonou mesmo? Pelo David Brainerd. Ela se apaixonou pelo Brainerd. O Brainerd, ele escreveu qual livro? Não, ele escreveu um diário que mais tarde o Jonathan Edwards publicou esse diário porque ele achava muito inspirador. E inclusive ele publicou com a ajuda da Jerusha, mas depois ela morreu, depois de alguns poucos meses. E antes do Brainerd morrer, ele falou que ele gostaria de se encontrar com ela, não foi? No céu, que o amor deles era... Eles se amavam coisa muito. assim. E depois ela morreu e foi enterrada junto com ele. Não chegaram a se casar nem nada, mas eles se amavam. Mas deu tempo dela servir ao Senhor escrevendo esse livro que foi de bênção para muitos. Também uma coisa muito interessante de quando eles estavam nessa aldeia dos índios é o filho Jonathan Edwards Jr. Ele tinha 6 anos quando eles chegaram. E ele aprendeu muito rapidamente a língua dos índios e fez muitos amigos. Então, quando ele tinha 10 anos, o Jonathan Edwards mandou ele junto com outro missionário para uma outra aldeia indígena também, que falava o mesmo idioma, porque falou que ele poderia ser útil. E o menino foi, mesmo em meio às maiores guerras entre os índios e os ingleses. Inclusive tem cartas do Jonathan falando para o filho dele assim: você tem que estar preparado para morrer. Sempre ame a Deus acima de todas as coisas. Então, ele era um pai amoroso, mas que sabia entregar os seus filhos para Deus, para o serviço ao Senhor. E o menino ficou bem. A filha dele, Esther, que está lá na faculdade de Princeton, o marido dela morre. Então começam a procurar outro presidente para a faculdade. Lógico que a primeira opção que aparece é o pai da Esther, que é o Jonathan Edwards. E quando eles oferecem essa proposta, esse era o sonho, sempre foi o sonho de Jonathan Edwards, ser presidente de uma faculdade. Então ele aceitou. Ele tinha outros projetos, mas ele deixou esses projetos de lado para poder ser o diretor dessa faculdade. Mas acredito eu que isso não tenha sido uma decisão muito boa e não era o que Deus queria para a vida dele. Mas Deus deixa a gente fazer com o nosso livre-arbítrio, né, as nossas próprias decisões. Nesse mesmo ano que ele aceitou, era 1758. Em janeiro, ele já se mudou para Princeton. Era uma casa enorme, ele chegou numa mansão, que ele ficou vislumbrado no começo, mas ele deixou a família
Aldeia dos Índios, porque a família ia se mudar na primavera. Lá pra setembro, a família ia pra lá, pra Princeton também. Só que, naquela época, na cidade começou uma... como fala? Uma pandemia de... Não, uma epidemia. Uma né? epidemia de varíola, eu acho que era, não Varíola. sei. Olha a coincidência. E aí fizeram vacinas experimentais. Aqui fala inoculações, né? E mesmo não sendo mesmo não sendo verificada cientificamente e tal, todo mundo da família dele tomou, todo mundo que tava lá na aldeia dos índios, ninguém tomou. E foi isso que causou nele uma doença e ele morreu. Depois rapidamente. de uma semana foi. Depois de uma semana ele morreu. E depois a filha. Depois a filha dele, a Esther, também morreu. De uma febre estranha. Aqui fala. Ele morreu em março com 54 anos. De 1758. Quando a esposa dele fica sabendo disso, ela fica gravemente doente pela tristeza. Depois ela recobra forças, vai buscar os órfãos da Esther, Os netos os dela. netos órfãos que estão lá, leva pra aldeia de Stockbridge, né? Stockbridge. Cuida dos negócios da família até que ela não resiste e também morre no mesmo ano. Ou seja, ficou um monte de crianças sozinhas praticamente. Os irmãos tiveram que cuidar, né? Lógico. Ficaram várias crianças solitárias. Por isso, essas crianças não cresceram com as instruções preciosas do pai, do avô. Mesmo assim, teve uma das filhas dele, que se chamava Mary, se casou com 16 anos, antes mesmo deles irem para Stockbridge. E o filho dela acabou se tornando, mais tarde, o diretor da faculdade, que foi quem continuou com o legado dos Edwards. O trabalho que o Senhor tinha para o Edwards foi continuado, mas não da maneira que o Senhor tinha. O Senhor usou alguém ou alguém da família para continuar. Tremendo. Bom, o que a gente pode aprender com Jonathan Edwards? A sua entrega, sua paixão pelas coisas do Senhor, o desejo de servir a Deus e o que a gente e os erros que ele cometeu. Acredito que foi um que acabou com a carreira. Né? Eram 30 anos da família perfeita e em um ano foi tudo por água abaixo, por uma decisão errada que não foi inspirada pelo Espírito e sim pelos próprios desejos. O diabo sempre fez isso e continua fazendo propostas com os nossos sonhos. Você tem um sonho, você tem um desejo. Se ele não é o desejo que Deus tem para você, se não é o sonho que Deus tem para você, sai fora, porque vai ser alguma época da sua vida vai ser uma armadilha. Então, o desejo dele de ser diretor de uma faculdade foi o que falou mais alto e não deixou com que ele ouvisse a verdadeira vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável. E isso custou a vida dele, da filha, ou talvez a filha já fosse morrer, mas acabou com o ministério dele, a esposa dele, os filhos dele ficaram órfãos. Enfim, uma desgraça. Bom, mas o tempo que ele viveu nos deixou ao Senhor, servindo ao Senhor, nos deixou bons materiais inspiradores. A gente vai mostrar alguns agora, ou depois eu tiro foto e coloco na tela. Ele também é conhecido como o pastor do avivamento, porque ele defendeu muito a causa do avivamento. Durante os anos do avivamento e depois do avivamento também, ele defendia muito em várias das obras dele. Tem uma que é A Busca do Avivamento. Ele acreditava que com esse livro as pessoas poderiam reacender a chama do avivamento. A obra clássica sobre a relação entre os períodos de reavivamento e a oração. E tem esse Afeições Religiosas, que foi um livro também na tentativa de defender o avivamento e de prevenir os excessos. Esse da editora Vida Nova. Depois a gente passa. E tem alguns outros também. Também tem aquele Se Olhar sobre virar estátua de sal. Bom, não me lembro, eu vou colocar depois os títulos e são leituras muito enriquecedoras, espirituais, profundas, ampliadoras de horizontes. Bom, Deus abençoe a todos e até o nosso próximo personagem.
Até mais.